Então, já calculamos as taxas, né? E esse look budget, não? Que é um pouco um balanço, não? Das mudanças, não? Com perdas, ganhos, câmbio neto e swap, não? E troca. Então, vamos passar de novo na apresentação e vamos ver outro método do mesmo autor, não? Esse Pontius, que publica muito e propõe muitos métodos e índices para mudança. Então, ele calculou um pouco o que chamou análise de intensidade de mudança. Porque, finalmente, ele falou, bom, a gente calcula taxas de mudança, mas não tem muita ideia para falar se são taxas muito altas ou muito baixas. Então, o que está... Se dá para ver a tela, não do meu PowerPoint, que não é PowerPoint. Sim? Ou nada mais como... Alô? Sim? Está sem som? Não, estou com som. Não dá para ouvir? Não, está ótimo, está ótimo. Ah, tá. Não, só para que me confirmem que dá para ver a tela aqui do que fala análise de intensidade de mudança. Sim, está ótimo. Sim, tá, joia. Então, a ideia um pouco é dar uma pauta para poder falar se estas taxas são altas ou são baixas. Porque senão é muito relativo, não? Por exemplo, eu falei, esta taxa de 4% é muito alto. E a verdade é que sim, é muito alto, mas está baseado um pouco na minha experiência das taxas no México. Ou seja, para o México, uma taxa de 4% é uma taxa alta, que a gente, de repente, até teve taxas mais altas, mas eram em casos um pouco particulares, não? No sul, nessa região, também teve um pouco a mesma política, não? De colonização, um pouco a mesma coisa que aconteceu no Brasil, na Amazônia, não? Onde o governo, nos anos 60, 70, até os anos 80, desplaçava pessoal, não? De uma região para outra, para um pouco resolver o problema do posse da terra. Então, muito pessoal no centro do México que não tinha terra para trabalhar foram mandados, não, para o suleste, que era essa região e outros estados, também para ocupar um pouco a fronteira, não, a divisa com Guatemala. Não? A ideia também um pouco a mesma ideia dos militares, não, no Brasil, de ocupar a Amazônia, tinha um pouco essa mesma política no México para ocupar a fronteira sul do país, mandando, não, pessoal para morar nessas áreas que eram, pois, muito isoladas e com uma densidade populacional muito baixa. Bom, então, o problema do Pontius, ele fala, bom, é um pouco difícil para falar se uma taxa de mudança é alta ou é baixa. Então, o que vou fazer é que vou comparar essa taxa observada com a taxa numa hipótese estacionária. O que quer dizer isso? A hipótese estacionária é um pouco que as mudanças são homogêneas. Então, homogêneas ou no tempo ou no espaço. E vamos ver isso um pouco de forma mais detalhada. E então, ele propõe 3 níveis de análise. O nível do período, ou seja, a pergunta é, tem um período com mudanças mais altas que a média do período, digamos, completo. Então, no meu caso, por exemplo, lembrando, temos imagem 2005, 2010, 2015, 2019. Então, temos 3 períodos. Tem períodos pequeninos que tem uma taxa mais alta que o período, que a média, o período completo, não? De 2005 a 2019. Então, isso seria um pouco a sua pergunta com a análise no nível de período. E no nível de categoria,
Basicamente, ele está perguntando, tem uma categoria que tem mais mudança do que se poderia esperar numa hipótese homogênea. Então, numa hipótese homogênea, ele está supondo que se uma categoria é muito pequenina, falando de área, não? Então vai ter pouca mudança. E uma categoria que tem uma área muito maior, logicamente vai poder ter mais mudança. Um pouco a mesma lógica que podemos esperar mais mudanças no Brasil que na Costa Rica, não? Só pelo tamanho do país. Então, aqui um pouco a mesma coisa. Ele está falando, no nível de categoria, se tem uma categoria que tem uma área muito mais grande, por exemplo, a D, que é a categoria C, então, obviamente, essa categoria, podemos esperar que ela tenha uma mais mudança do que a C. Não? E no nível de transição, então, se a categoria A está transitando para a categoria B, C e D, podemos esperar que a mudança de A a C seja proporcional mais ou menos ao tamanho do C. E, portanto, a mudança de A a D vai ser mais comum nessa hipótese homogênea, não estacionária, que a mudança de A a C. Então, essa lógica é um pouco a mesma lógica, eu acho, que no teste do Q quadrado. Não? Se lembram do teste do Q quadrado? Finalmente, a gente tem, por exemplo, aí queria botar, não coloquei finalmente. Não. O Q quadrado, não sei se lembram do seu curso de estatísticas básicas, mas basicamente a gente está comparando o que chamamos valores observados e os valores esperados. Não? Então, por exemplo, se a gente tem uma tabela, sei lá, do ingresso, não, de várias pessoas, e que esta tabela está dividida em duas colunas, uma para as mulheres e uma para os homens, e que tem, sei lá, na tabela muito mais mulheres que homens, ou pelo contrário, não é tão fácil comparar os números, não, dos altos ingressos, dos salários muito baixos, para os homens e para as mulheres, porque o número total de mulher e de homem é diferente. A gente vai calcular os valores esperados na hipótese que não tiver diferença entre homem e mulher, não? E vai comparar esses valores esperados na hipótese que não tem discriminação, não, nos salários entre os dois gêneros, com os valores observados que realmente são medidos. Não? E se tem uma diferença grande, quer dizer que se tem um tipo de discriminação e que com o mesmo, digamos que uma mulher não vai alcançar o mesmo número de pessoas no nível de salário, por exemplo, alto. Não? Então, aqui é um pouco a mesma lógica, acho, essa prova que faz o Pontius. Ele vai imaginar o que seria a quantidade de mudança nas diferentes categorias, tomando em conta o tamanho total da categoria, e vai comparar a mudança observada com essa mudança teórica na hipótese que chama a hipótese estacionária, ou seja, uma hipótese um pouco homogênea. Não? E dessa forma, vai poder identificar as categorias que têm mais mudança ou menos mudança do que se poderia esperar desse cenário estacionário. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter esse tipo de gráfica. Não? Aqui vai ter... Bom, isso são as mudanças em áreas, mas o mais interessante desse lado aqui, onde a mudança vai ser em porcentagem da área de estudo. E aqui vai ser a mudança para vários períodos.
E aqui vamos ter a mudança média para todos os períodos, ou o período completo, não? O período mais longo. E dá para ver que tem certos períodos que são por debaixo da média, não? Que seria essa linha aqui vermelha, e tem outros períodos que são por cima da média do período longo, não? Do período, da média dos períodos. Portanto, aí ele vai falar esse período é um período de câmbio lento, porque está por debaixo da média. E aqui temos, pelo contrário, dois períodos que estão por cima da média, ou seja, eles são períodos com mudanças com um ritmo rápido. Né? Então, ele vai comparar a média de todos os períodos com cada período. E, portanto, vai ter período por cima e por baixo dessa média. E essa média seria um pouco essa hipótese, digamos, estacionária. Se todos os períodos tiveram o mesmo ritmo, a mesma velocidade de mudança, todos teriam essa taxa de mudança. Mas, na realidade, tem uns que são por em cima, e outros por embaixo. Tá? Então, aqui ele pode identificar períodos com câmbios mais rápidos ou mais lentos que a média total. Então, isso seria o análise no nível do tempo, não? Do período. E no nível de categoria, então a pergunta seria, tem categorias com taxas de mudança mais altas ou menos altas que uma distribuição homogênea? Então, ele vai pegar a quantidade de mudança total e vai assignar uma quantidade de forma proporcional à área de cada categoria. Um pouco com a lógica que uma categoria com uma área maior, teoricamente, teria que ter mais mudança. Não? Então, vai calcular para cada a proporção de mudança média e vai identificar categorias que têm mais mudança do que essa média ou menos mudança. Então, vai ter categoria que vai chamar as de ativas e de mais tranquilas, não lembro exatamente qual é o nome que está usando, mas digamos que tem, então, categorias que têm mais mudanças do que se poderia esperar nessa hipótese homogênea, e categorias que são mais estáveis, não? Que têm menos mudanças do que se poderia esperar nesse cenário estacionário, não? Que é uma distribuição homogênea das mudanças proporcionalmente à área de cada categoria. Então, aqui dá para obter esse tipo de mudança, onde tem uma média e tem certas categorias que são por cima da média, então, o que chama as categorias ativas, que tendem a ter mais mudança do que se poderia esperar, e tem o que chamam dormentes, não? Que estão como dormidas, não tem muita atividade, são como mais estável, não? Com menos mudanças do que a gente poderia esperar, tomando em conta as mudanças do conjunto de categorias. E, finalmente, no nível de transição, ele vai não observar uma categoria, mas vai se interessar em cada transição, não? Por exemplo, 2 a 3, 3 a 4, não? Sei lá, floresta a pastiçal, sei lá, agricultura a urbano. E para cada transição ele vai fazer a mesma coisa. Ou seja, vai ser de repente mais fácil explicar com essa figura aqui. Então, ele vai falar, bom, aqui me estou interessando a transição, sei lá,
A a B, e finalmente vou tentar ver se essa transição ocorre de forma mais frequente do que se poderia esperar, tomando em conta todas as transições do A. Ou seja, o A pode ser transformado em B, em C ou em D. E numa hipótese homogênea, não estacionária, eu vou esperar que a quantidade de transição de A a outra coisa dependa da área dessa outra coisa, né? Ou seja, que a mudança de A a B, nessa hipótese estacionária, tenderia a ser proporcional a estas áreas de B, C e D. Então, vai comparar esses números observados na realidade com os números esperados por a transição estacionária, e então vai ter do mesmo jeito, vai poder observar que tem certas categorias que vão evitar a transição e certas transições que vão ser favorecidas. Por exemplo, aqui, nesse paper aqui, cada vez que botou um paper tem um link, não? Para depois você poder consultar o trabalho. Então, ele está observando, não, para a agricultura a outras categorias, e está vendo que, obviamente, a transformação de agricultura a outro não é uma coisa aleatória, não? Tem certas categorias que vão ser mais propensas a ser transformada a partir da categoria agricultura. Ou seja, você abandona uma área agrícola, de repente pode ser, sei lá, por urbanização, ou pode ser um abandono e de repente vai ter uma vegetação secundária, ou vai ser transformada em outro tipo de atividade agropecuária, não? De repente em pasto, mas vai ser difícil que essa área agrícola se transforme, sei lá, em uma categoria X, não? Então, ele vai comparando os números, digamos, as taxas de mudança com o cenário estacionário, que só toma em conta as áreas das outras categorias, e o que realmente observa, vai poder ver que tem certas transições entre um par de categorias que são muito mais frequentes do que se poderia esperar nessa hipótese, digamos, homogênea, não mais aleatória. E então ele vai identificar certas categorias que vão ser evitadas ou que vão ser o target mais sistemático, né? Então, esses são os três níveis, não, do análise de intensidade. Então, o nível do período, tem um período com mais ou menos mudanças do que a média. No nível de categoria, tem categorias que mudam mais que outras. E no nível de transição, tem certas transições que são muito mais sistemáticas do que se poderia esperar num cenário aleatório. Por exemplo, não sei, na minha matriz aqui, não, desse exemplo, por exemplo, temos uma mudança sistemática de 1 a 3, mas nunca temos 1 a 2. Portanto, ele vai falar que para essa transição de 1 para outras coisas, o 2 vai ser evitado e o 3 vai ser favorecido, não vai ser uma transição muito mais sistemática do que se poderia esperar. Bom, acho que de repente podemos fazer o exercício aqui, é relativamente rápido. E isso, então, o bacana aqui é que o autor do paper, não, que trabalhou com o Pontius, implementou no R um pacote para fazer essas
esses cálculos, que não são muito complicados, também foram implementados no pacote Dinâmica, não? Que é o pacote da Universidade Federal de Minas Gerais para modelagem, não? De mudança. Então, aí também dá para fazer esses cálculos da intensidade de mudança. Agora, a vantagem do R é que ele faz as gráficas. Então, vamos entrar de novo no R. E agora vamos abrir o script intensity. Então, esse de repente não roda a linha 4, porque você já tem a sua pasta, não, de trabalho já definida. Então, melhor nem mexer com a linha 4. A libreria raster, se não saíram da sua seção de R, já está ativo. Então, só ativar o pacote, não, Intensity Analysis. Caso você ainda não instalou esse pacote, é só tirar aqui o comentário dessa linha e rodar a linha 6. Mas se já está instalado, podemos passar diretamente à linha 7. Aqui vamos chamar o pacote. E aqui, basicamente, o que faz o pacote? Temos que informar ele sobre quais são os mapas, não, com os quais vamos a trabalhar. Não? Nesse caso, lembrando que os mapas foram importados, não, dos formatos TIFF, e chamamos eles de 1, 2, 3 e 4. Então, aqui estou falando raster layer, essa lista de 4 mapas, e estou dando para ele as datas do mapa, porque ele tem que calcular as taxas anuais, não tem que, em caso de ter períodos com duração diferente, ele tem que normalizar, por exemplo. Podemos esperar menos mudanças no último período, 2016-19, porque é um período mais curto que os períodos anteriores, então são de 5 anos, e esse último de 4 anos. Então, em 4 anos, é lógico que com a mesma taxa de mudança, um período mais curto, menos mudança. Então, ele tem que tomar em conta as datas, não, dos diferentes mapas, e também estamos informando ele como se chama cada categoria cada valor dos mapas, não, a que categoria está correspondendo. E aqui a primeira operação que faz é um tipo de overlay, não, de sobreposição dos mapas para avaliar as mudanças, do mesmo jeito que a gente fez no script anterior para o look budget. Então, rodamos todas essas linhas, e aqui ele, de uma certa forma, está preparando os dados, não? Está calculando as mudanças que tem entre as várias datas para as várias categorias, e depois tem 3 comandos para fazer os 3 análises, não? O que chama o nível intervalo, o nível período, não? Que é identificar se tem um período de tempo com mais mudança do que outros, o nível de categoria, e finalmente vamos fazer um nível de transição. Jean? Sim. Tem uma pergunta da Suziane, essa função cross tabulation, cross tab, se ela está no Intensity. Sim. Sim, esse é um comando que é do Intensity. Bueno, imagino, a verdade, não, sim, seguro. Então, tem que instalar e tem que chamar a livraria do Intensity para poder rodar essa linha de comando. Ah, joia. Ela está informando aqui que deu certo. Ah, tá, joia. Ok. Então, isso demora um pouquinho, porque
essa sobreposição dos mapas se faz para os 3 períodos. Então, aqui a gente se enxerga um pouco o que aparece na consola. Tem 3 matrizes de câmbio, porque a gente tem 3 períodos, não? 2005, 10, 10, 15, 15, 19. Tá? Então, vamos rodar para o primeiro período e vamos obter aqui essas gráficas. Então, essa gráfica que me está falando? Me está falando a porcentagem de toda a área de estudo que mudou no período 1, 2005, 2010, no período 2 e no período 3. Então, aqui dá para ver, não sei se atrapalha essa janela aqui. Você tem uma janela em cima do... Eu vou tirar. Ok. Então, aqui dá para ver que, segundo os dados, não, a quantidade de mudança está crescendo com o tempo. Não? Eram poucas mudanças no 2005, 2010, menos de 1% do território mudou nesse período. E depois, essas mudanças cresceram muito. Essa linha azul aqui é a linha do cenário estacionário, ou seja, se as mudanças do período completo foram distribuídas de forma totalmente homogênea no tempo, a gente poderia esperar 3 barras exatamente desse tamanho. Isso seria as mudanças promédias, ou seja, no caso de ter as mudanças totalmente estáveis no tempo, não? Que seria um cenário estacionário, ou seja, estável, a gente teria 3 vezes a mesma barra dessa altura. Não? Mas aqui dá para ver que tem um período, o primeiro, com uma taxa de mudança muito por abaixo dessa média, e as 2 últimas, e particularmente a última, com taxas de mudança muito mais altas. Então, aqui não temos um câmbio, digamos, homogêneo no tempo. A hipótese estacionária é falsa. Quer dizer que tem períodos com mudanças muito rápidas, como o último, ou muito lentas, como o primeiro. Tá? Então, depois, no nível de intervalo, obtenemos essa gráfica aqui. Então, aqui temos, não, as perdas e os ganhos, não, para as diferentes categorias, não, agricultura, caatinga, etc. E aqui é um pouco essa linha, também o que seria as mudanças esperadas com essa hipótese homogênea ou estacionária, ou seja, se todas as categorias tiveram uma taxa de mudança proporcional à sua área, isso seria as mudanças esperadas. Mas dá para ver que tem certas categorias que têm mudanças muito mais altas do que esperado nessa hipótese estacionária, não? Por exemplo, a vegetação secundária, e tem outras, pelo contrário, que são mais estáveis, não? Do que se poderia esperar. Então, aqui dá para identificar categorias que são mais propensas a mudar no tempo, não? E outras categorias que são mais estáveis, não? Que ficam permanentes no tempo,
de forma mais frequente, né? E isso focando tanto nas perdas como nas ganâncias, né? Não como nos ganhos, tá? E, finalmente, no nível de transição, então aqui são muitas gráficas que ele vai fazer, porque vai fazer uma gráfica para cada transição, não? Vamos ver só umas gráficas, mas aqui, se vocês dão uma só para ver as outras gráficas, ele generou muitas gráficas, não? Porque tem uma gráfica para cada transição. Então, podemos, por exemplo, observar essa, não? Para comentar. Então, aqui são as transições, a intensidade de transição, não? De ganância da floresta seca. Então, a ideia aqui é, ok, a floresta seca tem certas categorias que se transformam em floresta seca. Então, quais são as categorias que particularmente se vão a transformar em floresta seca? E aqui temos a mesma coisa, não? Esse cenário estacionário, cuja hipótese é qualquer coisa se pode transformar em floresta seca, portanto, a quantidade que se transforma em floresta seca para cada categoria depende unicamente da quantidade ou da área dessa categoria. Isso num cenário homogêneo, que não é um cenário muito lógico, não? E aqui podemos ver que tem certas categorias que vão transformar-se mais sistematicamente, porque são mais altos que esse cenário estacionário, em floresta seca. Mas dá para ver também que aí a gente, de repente, tem um problema não de mudança real, mas de erros de classificação. O que está falando? Está falando a vegetação secundária tem é propensa a transformar-se em floresta seca. Isso parece lógico, joia, né? Ou seja, você tem algo classificado como a vegetação secundária e pelo jogo, não, da reflorestação, como se chama, da recuperação, não, das áreas florestais, tem uma floresta secundária que finalmente se vai classificar como floresta seca. Então, parece lógico que tem sistematicamente a vegetação secundária se transforme em floresta seca. Agora, tem também como categorias que mais sistematicamente se transformam em floresta seca, a floresta úmida e a floresta temperada. E isso não é uma mudança muito lógica. Então, aqui, realmente, essa mudança sistemática entre floresta úmida e temporal e temperada em floresta seca está mostrando, mais que uma mudança real, um erro de classificação sistemático, não? Ou seja, que tem muitos erros de classificação entre tipos de floresta, de tal forma que tem uma transformação, ou parece que tem uma transformação muito sistemática entre a floresta úmida e a floresta seca, que sem dúvida é mais um erro de classificação. E tem outras categorias que evitam a transformação em floresta seca, que são a agricultura irrigada. Então, isso é bastante lógico, não? O que é a agricultura irrigada muito dificilmente vai transformar-se de novo em floresta, e de repente, se vai transformar, de repente vai ser em área urbana, não? Mas não em área florestal. Tá? Então, aqui dá para ver um pouco, digamos, se tem certas transições que são
mais sistemáticas que outras. Seria isso, basicamente, o análise de intensidade. Vamos a voltar à apresentação rapidamente. E, finalmente, dessa matriz, essa matriz de mudança que temos aqui, podemos transformar ela numa matriz de probabilidade de mudança. Então, como faço isso? O que vou fazer? Eu vou interpretar essa matriz. Então, essa matriz está de acordo com esta expressão do aqui, áreas. Por exemplo, no tempo 1, tinha 52 hectares da categoria 1, e dessas 52 hectares, 41 ficaram como 1, e a outra, a parte restante, foi transformada em 3. Tá? Não tem nenhuma evidência de uma transformação de 1 a 2. Tá? Então, isso é uma matriz de mudança que eu fiz, por exemplo, do período T1 a T2. Por exemplo, 2000 a 2005. Tá? Então, em lugar de ver áreas, o que vou fazer? Eu vou fazer um raciocínio em proporção. Ou seja, se divido esses números aqui, né, pela soma das filas, vou falar em proporção do que tinha uma categoria. Ou seja, se divido esse 40.9 por 52, esse também vou dividir por 52, esse também. E para a segunda fila, vou dividir pela soma da segunda fila, tá? Então, essa matriz agora vai expressar proporções, ou seja, do tempo 1.2, 79% do que era 1 ficou 1, e 21% do que era 1 passou a 3, e 0% do que era 1 passou a 2. Se eu estou observando a segunda fila, aí dá para ver que 100% do que era 2 fica 2. Não? O 2 era a área urbana. A área urbana não dá para ninguém. Não? O que é urbano vai ficar urbano. Então, é por isso que não tem nenhuma área que passa de 2 a 1, nem de 2 a 3, e todo fica 3. E aqui, em proporção, 100% do que era 2 fica 2, e não tem nenhuma possibilidade não de passar de 2 a 1, nem também não de 2 a 3. Então, essas proporções, vou interpretar elas como probabilidade. Ou seja, se você é 1 no tempo 1, tem uma probabilidade de 0,79 de ficar 1, e tem uma probabilidade de 0 de transformar-se em 2, e tem uma probabilidade de 0,21 de passar a 3. Então, bem que aqui estamos transformando uma matriz de mudança, não? Que são áreas, em matriz de proporção, e essa matriz, essas proporções, estamos interpretando elas como uma probabilidade. Então, aqui, se passo essa matriz de probabilidade num diagrama de fluxo, vai indicar um pouco as mudanças e os fluxos de mudanças em proporção, não? Então, por exemplo, sei lá, passar de 1 a 3 com uma probabilidade ou uma porcentagem de 21, de 3 a 1 com uma proporção de 4%, etc. Tá? E, então, essa matriz de probabilidade,
posso usar ela para tentar prever as mudanças futuras. Ou seja, do tempo 1, tempo 2, essas são as proporções ou as probabilidades de mudança, com o suposto que essas taxas de mudanças ficam igualzinhas, não, para um período futuro, para um período T3, poderia prever a quantidade de mudança no futuro com esse suposto, que é o suposto que chamam de estacionalidade, ou seja, que as mudanças observadas num período ainda são válidas para o período seguinte. Então, por exemplo, se eu tenho uma área no tempo 2 de 1, sei que 79% vai ficar como 1, e sei que 21% dessa área vai fazer a transição 1 no 3. Então, dá para ver que é possível calcular a área de cada transição, conhecendo a área de um tempo e aplicando essas probabilidades de transição para imaginar o que poderiam ser a quantidade de cada transição num período próximo. E da mesma forma, posso calcular a área projetada ou área prevista por essas probabilidades de uma categoria. Por exemplo, se conheço a categoria ou a quantidade no tempo 2, por exemplo, que tenho da área 1, 2, 3, sei que no futuro a quantidade de 1 vai ser 79% do que tinha de 1, mais 4% do que tinha de 3. Tá? Ou seja, que posso calcular, mas sempre com esse suposto da estacionalidade, posso calcular as áreas esperadas de cada uma dessas categorias num período futuro, não? Que seria o tempo 3, que seria se aqui temos 5 anos, por exemplo, entre o tempo 1 e o tempo 2, o tempo 3 seria 5 anos depois da data 2. Né? Então, essa coisa realmente é um cálculo matricial, mas isso não tanto faz, não? Ou seja, que para calcular a futura superfície do 1, por exemplo, estou multiplicando a superfície atual do 1 por esse valor, a superfície do 2 por esse valor e a superfície do 3 por esse valor. Faço a soma e tenho a área projetada do 1 no futuro. E isso basicamente é multiplicar um vetor, que seriam as áreas das 3 categorias aqui, multiplicado por essa matriz. Não? Mas é um cálculo matricial, ou seja, que o futuro valor da categoria A1 seria esse valor multiplicado por esse, mais A2 multiplicado por P21, mais A3 multiplicado por P31. E assim vou avançando na matriz. Para calcular o futuro, digamos, a futura área de A2, seria A1 multiplicado por essa probabilidade, mais A2 multiplicado por essa probabilidade, mais A3 por essa probabilidade, e para a categoria 3 seria tomando em conta essas probabilidades. Tá? E isso é uma simples multiplicação de um vetor e de uma matriz para o pessoal que gosta de matemáticas, mas se não, por simples lógica, pode encontrar o jeito de calcular isso. Bom, de repente, esses cálculos dão coisas bastante interessantes. Por exemplo, aqui, bom, dá para ver que o 2, a categoria 2, ela só recebe, não? Porque como é a categoria urbana, tem coisas que se transformam em urbano, mas não tem nada que vai do urbano a outra coisa. Então, ela só pode crescer nesse sistema. E se a gente faz o cálculo matricial, para calcular, não, para datas futuras,
encontrar isso. Mas tem coisas que não são tão lineares, não? Tem coisas um pouco interessantes. Por exemplo, aqui, dá para ver que tem um intercâmbio entre 1 e 3, mas que o 3 vai dar ao 2, e que o 2 não faz intercâmbio, ele só recebe. Então, você tem um jogo aí interessante, que é uma troca entre 1 e 3, e uma perda sistemática do 3. Mas, num primeiro tempo, e dá para ver também que o 1 dá 21% da sua área ao 3. E o 3 é tipo um pouco mais mão de vaca, não? Porque ele só dá 4% a 1 de volta, não? Mas temos que ter cuidado, porque esse 21% é da área do 1. E esse 4% é da área do 3. Então, aqui temos uma porcentagem, mas não é a porcentagem da mesma coisa. Então, o que acontece? No começo, o 2 e o 3 têm áreas muito similares, muito semelhantes. Ou seja, que esse fluxo aqui, que vai do 1 para o 3, é muito mais grande que o fluxo que vai do 3 para o 1. Portanto, o 3 recebe muito e o 1 vai dar muito, ou seja, que ele vai perder e ele vai ganhar no primeiro tempo. Mas, por outro lado, ele está dando 6% da sua área para o 2. Então, tem um momento onde ele vai ficar, de uma certa forma, ele vai ficar todo magrinho, não? De tal forma que o 21% é pouca coisa, não? E o 4%, e sobretudo o 6%, é muito. Então, isso explica que a área da categoria 3, num primeiro momento, está aumentando e depois está diminuindo, né? Então, vem que esse sistema que é muito simples, dá coisas que não são tão lineares, porque tem um jogo aí de intercâmbio que, finalmente, não é tão simples assim e dá coisas que, de repente, a gente não espera, não? Esse comportamento, por exemplo, do 3, que num primeiro tempo aumenta e depois desce. Bom, outro aspecto é que essas probabilidades estão correspondendo ao período completo, não? Por exemplo, a minha matriz para 2000, 2005, as probabilidades são probabilidade de mudança para 5 anos. E isso não é muito prático, não? Porque como dizer? Porque em muitos modelos a gente quer fazer uma modelagem, uma projeção das áreas num passo anual, não? Quer ter um dado para cada ano. Então, aí tem um jeito, que é um cálculo matricial, para anualizar a matriz. Então, a gente vai transformar essa matriz de 5 anos, por exemplo, em uma matriz que vai dar as mesmas taxas, mas para um período unicamente de um ano. E o problema desse cálculo é que, de repente, não dá certo. Sabe? Sempre dá certo matematicamente, mas, de repente, a solução dessa equação são valores negativos ou números imaginários. E, obviamente, uma probabilidade não pode ser um número negativo. Uma probabilidade, a gente está esperando um número normal, não imaginário, não? Mas que seja positivo também. Então, em caso que a solução matemática seja um número negativo ou imaginário, não dá para fazer desse jeito a anualização da matriz. Geralmente dá certo, não são como exceções, não, de matrizes que têm traços um pouco particulares e não dá certo. Bom, essa matriz de Markov é muito utilizada em modelagem de mudança, por exemplo, no IDRIS, no Teraset, tem um modelo de mudança chama CA Markov, que usa Markov.
o Dinâmica Ego, não? Esse pacote de modelagem da Universidade Federal de Minas Gerais também usa a matriz de Markov para modelizar a quantidade de mudança esperada no futuro. Então, é muito usado, supondo, porque é muito simples, mas poderia ser muito criticado também. Porque, por exemplo, nessa lógica, a quantidade de mudança depende da superfície inicial da categoria, ou seja, em uma proporção da categoria que vai ser mudada a cada ano. Mas, realmente, por exemplo, pensando no desmatamento, a taxa de desmatamento não depende realmente, ou não depende unicamente da quantidade de floresta que tem, mas de outras coisas, não? Dos preços no mercado, da capacidade de transformação em áreas agrícolas, etc. Não? E então, realmente, poderia ter várias críticas, não? Do uso dessas matrizes de Markov para a mudança. Bom, de repente, podemos fazer rapidamente o exercício. Então, entramos de novo no RStudio. E agora vamos entrar no script Markov. Então, aqui vamos fazer, por exemplo, tomando o período 2010-2015. Então, vamos fazer aqui, de novo, uma matriz de mudança. E vou indicar para ele que o ano 1 é 2010, o ano 2 é 2015. Isso para depois anualizar a matriz, tomando em conta que o período completo é de 5 anos. Bom, e lembrando que isso faz uma tabela, não? Que não gosto muito dela, não? Esta tabela que indica para cada transição a quantidade de mudança. E então vou transformar aqui com esse comando essa tabela numa matriz que tem realmente duas entradas. Então, isso é a matriz de quantidade de mudança. E o número de pixel, o que? Sim, aqui nesse caso é um número de pixel que expressando cada mudança. Né? E então, simplesmente dividindo cada célula da matriz pelo total das filas, vou obter essa matriz de probabilidade de mudança. Ou seja, aqui, por exemplo, tem uma probabilidade de mudança da categoria 1 para a categoria 3, que é de 0,44. E de ficar como 1 de 0,32. Depois, as probabilidades restantes são para os outros tipos de transformação. Ok? Então, aqui, se a gente suma todos os valores de uma fila, vai obter 1, não? Porque a probabilidade de todas as opções tem que somar 1. Ok? Bom, aqui vamos aplicar essa equação um pouco misteriosa, não? Para obter a matriz anual. Então, aí vamos ir rápido, não? Porque a verdade nem sei explicar muito bem qual é o fundamento, não? De cálculo matricial que tem. E, finalmente, aqui na linha 42, temos essa matriz, que também é uma matriz de probabilidade, mas que seria a matriz anual. Bom, dá para ver que aqui temos números negativos, isso não é muito bom. Mas são números muito baixos, então, de repente, a gente poderia
considerar que esse valor realmente é um valor de zero, não? Para que o valor negativo realmente é um valor negativo, mas muito pequenino. Isso é pelo cálculo não matricial e podemos considerar que realmente esse valor é um zero. Bom, então, se isso é a matriz anual de probabilidade de mudança para um ano, para verificar que tudo está certinho, posso multiplicar essa matriz anual 5 vezes por ela mesma. E, teoricamente, vou ter que encontrar de novo a matriz dos 5 anos. Né? Então, aqui, esse símbolo aqui de porcentagem, asterisco porcentagem, no R é o cálculo matricial, ou seja, aqui estou multiplicando, mas não é uma multiplicação normal, é uma multiplicação de matrizes. Então, aqui estou fazendo essa multiplicação, e dá para ver que 5 vezes a matriz anual multiplicado por ela mesma me dá a matriz que era para o período de 5 anos. Então, parece que tudo está certinho. E aqui, finalmente, estou projetando as áreas para um período seguinte. Então, aqui o que vou fazer é que vou pegar unicamente as áreas. Lembram que a área também dava área de NA? Não? Então, aqui estou pegando o vetor de área, mas unicamente para as 7 categorias. Tá? Então, se a gente faz um print aqui, então, dessa vez, tem então, as áreas não, da categoria 1, 2, 3, 4, para o 2015, e vou multiplicar, então, essas áreas de 2015 pela matriz anual. Então, vou ter as áreas do 2016 teóricas, não? Ou seja, as áreas que poderia esperar no 2016, se as mudanças para o 2015 e 2016 são do mesmo jeito, não? Com as mesmas probabilidades que o que foi observado do 2010 ao 2015. Tá? Bom, e se faço isso, esse mesmo cálculo matricial, mas no loop, e vou fazer esse tipo de cálculo 10 vezes, ou seja, vou passar do 2015, 2016, 2017 e vou chegar ao 2025. Tá? E vou aguardar isso numa tabela, não para ter os dados para cada ano. Então, aqui dá para ver que temos dados para 2016, para as 7 categorias, 2017, 2018, 2019, etc. E isso vou fazer uma gráfica, não vou graficar as áreas projetadas pelo Markov do 2015 a 2025 para a categoria 1. Tá? Então, dá para ver que tem uma queda não, das áreas, porque está perdendo, não? A probabilidade de perda é mais alta que as probabilidades de ganho dessa categoria. E aqui vou botar os dados verdadeiros, porque lembram que temos um dado para... não, eu só faço isso para a categoria 2, perdão. E aqui vou colocar na gráfica os dados reais do 2000. Do 2019. Então, aí dá para ver que a minha projeção de Markov dá um resultado errado. Ou seja, essa projeção que está feita com as taxas observadas do 2010 a 2015
não estão dando certo no sentido que a predição que estou fazendo é mais pessimista do que ocorreu na realidade. Na realidade, as áreas que eu estou observando com o meu mapa do 2019 são mais altas do que a projeção. Então, tudo bom? Vamos voltar rapidamente na apresentação e vamos terminar rapidamente, porque já é hora, né? E só para insistir que essa projeção de Markov está feita com o suposto da estacionalidade das mudanças. Quer dizer que estamos calibrando uma matriz de Markov, nesse caso, com as mudanças observadas do 2010 ao 2015, e a partir do 2015 estamos projetando para imaginar as futuras áreas e as futuras mudanças, mas com a hipótese que as mudanças e os padrões de mudanças observadas no 2010, 2015 vão a seguir os mesmos para um período seguinte. E esse suposto de estacionalidade, geralmente, ou muitas vezes, é falso. Então, aqui tenho dois exemplos, não? Onde a gente vê a quantidade de mudança para um período e para o período seguinte, e, de repente, aqui, nessa transição, nessa categoria, mais ou menos é certo, não? A estacionalidade das mudanças, porque é a mesma quantidade, mais ou menos, de mudança de um período para o outro. Mas dá para ver que para outras categorias é totalmente diferente, ou seja, que aqui as mudanças são a metade de antes. Aqui, pelo contrário, 2 vezes mais. Então, se a gente está projetando com os dados do primeiro período, vai imaginar que o que vai acontecer mais ou menos é a mesma coisa que no período seguinte. E aqui dá para ver que, nesse caso, o que aconteceu no período seguinte é totalmente diferente, né? Bom, aqui outra gráfica também para mostrar que essa hipótese, não, da estacionalidade das mudanças muitas vezes é falso, não? Aqui são as taxas de desmatamento na Amazônia, não? Com os dados do INPE, e dá para ver que as mudanças têm flutuações no tempo muito grandes, ou seja, que tem um ano com muitas mudanças, depois 2 anos com menos, depois cresce outra vez, etc. Então, se a gente faz uma predição com os dados que são um pico, vai fazer uma predição muito sobreestimada. Pelo contrário, se a gente calibra, não, a sua matriz num período muito mais tranquilo, não, com taxas mais baixas, geralmente vai ser uma projeção, digamos, optimista, não, que vai ser por baixo das mudanças reais. Então, essas flutuações no tempo, que é o contrário da hipótese da estacionalidade das mudanças, faz que muitas vezes as predições que a gente faz imaginando que o suposto da estacionalidade é certo, vai dar projeção que são super ou subestimada, não? Bom, também o que a gente viu um pouco, não, é que os erros de classificações são considerados como mudança. Ou seja, se, por exemplo, aqui tem a categoria 3, e que aqui botou que esse mesmo polígono é a categoria 2, mas que realmente é um erro de classificação, no meu mapa de câmbio vai ter uma área muito grande de 3 para 2. Ou seja, que ele vai calcular, por exemplo, uma probabilidade de mudança de 3 a 2 muito alta, mas que realmente vai ser falsa. Não vai ser uma probabilidade que realmente não vai refletir as verdadeiras mudanças, mas vai refletir os erros de classificação.
Então, isso é um problema, porque muitas vezes a classificação de dados de sensoriamento remoto dá muitos erros, né? E, portanto, todos esses métodos que estão basados na fé que os mapas são muito bons, não? Com poucos erros de classificação, geralmente não dá muito certo. Bom, finalmente, isso nada mais para um comentário sobre outro método para analisar mudanças. Agora que a gente tem dados de mudanças que são anuais, não? Por exemplo, o MapBiomas, nesse caso, não temos para cada ano, de 85 até 2019, temos um mapa cada ano. Então, temos agora dados sobre mudanças que têm o que se poderia chamar de alta frequência ou alta resolução temporal. E todos os métodos que vimos até agora são métodos sobre um período. Não? Por exemplo, essa matriz de Markov, a gente fez do 2010, 2015. Mas podia fazer outra matriz de Markov do 2005 a 10 e do 2015 a 19, qualquer período entre estas quatro datas. Portanto, todos esses métodos, quando a gente tem uma alta resolução temporal, ficam muito complicados porque a gente tem muitos períodos, portanto, tem muitas matrizes de mudança, poder fazer os estudos, não? O loop budget para muitos períodos diferentes, e fica muito confuso. Então, a gente tem que achar métodos capazes de processar dados que são sequências de uso do solo no tempo. E para isso, aqui nesse caso, a gente adaptou um método que é um método usado em ciências sociais quantitativas, onde o pessoal está analisando trajetória de vida. Por exemplo, tem, sei lá, eles pegam toda uma geração de uma escola e observam, digamos, a trajetória de vida dessas pessoas. Por exemplo, estudou secundária, depois entrou na universidade, depois arranjou um trabalho e depois ficou desempregado, mas só um período curto, e arranjou outro trabalho. Ou, sei lá, cursou unicamente o curso básico, depois trabalhou, depois ficou muito tempo desempregado, né? Então, para cada pessoa tem, digamos, uma sequência de estados, não? Que vão a descrever, por exemplo, as suas relações, não? De atividades educativas e laborais. Então, o que podemos fazer, o que a gente fez nesse caso, é adaptar esses métodos de análise de sequências que eram desenhados para pessoas, não? Para trajetórias que chamam de trajetórias de vida, para a trajetória de um pixel. Então, esse pixel, por exemplo, sei lá, era agrícola e depois virou urbano. Esse, sei lá, ele sempre foi floresta. Esse era pasto e depois virou floresta e ficou. Então, dá para ver que aqui a gente pode usar esses métodos. Então, tem várias trajetórias, não? Tem coisas que passaram a ser de floresta, entraram no ciclo um pouco agrícola e estão depois alternando entre diferentes tipos de agricultura, etc. Então, tem vários aí índices. A gente pode classificar grandes tipos de trajetórias, não? Que são dominadas, de repente, por uma categoria. Pode calcular índices como a entropia, por exemplo, identificar áreas no espaço onde tem muitas mudanças, não? Muito dinamismo entre as categorias, e outros lugares onde a entropia, ou seja, o número de categorias no tempo, de categorias diferentes, é muito menos, não? E as coisas são mais lentas, menos dinâmicas. Também tem alguma coisa interessante onde a gente pode associar as mudanças típicas de uma região com
outras variáveis, não? Que seriam variáveis, por exemplo, explicativas. Então, se aqui estamos a menos de 1 quilômetro de uma estrada ou a mais de 1 quilômetro de uma estrada, as mudanças mais comuns são diferentes. Aqui temos muitas mudanças de transformação de áreas, ou seja, de vegetação natural para agropecuário, muito mais frequente do que longe da estrada. Não? Então, dá para ver que a estrada tem um efeito para favorecer certas transições, que são transições de transformação ao setor agropecuário. E assim, bom, finalmente, como considerações finais, então, vimos muitos métodos, não, para analisar essas mudanças, mas, de repente, todos os métodos realmente dependem muito da acurácia, não, da fiabilidade, da precisão dos mapas que estamos usando. E o problema é que todos os erros de classificação vão ser interpretados como mudança e como probabilidade de mudança. Então, aí tem um problema com o erro e a propagação do erro nestas análises, que é muito alta. E o problema é que a verdade é que ainda o pessoal não tem uma cultura de avaliar a acurácia dos mapas muito desenvolvida. Então, aqui é um trabalho do Olofsson, não? Que observou 57 estudos de mudança publicados na melhor revista, não, de sensoriamento remoto, e ainda assim, a maioria deles os autores não fizeram um estudo da acurácia que realmente é robusto. Não? Então, até os melhores autores, muitas vezes, não fazem as coisas muito direito, não, para avaliar a acurácia dos mapas. Bom, seria tudo de minha parte. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, muito legal, Jean. Nós estamos aí com 50 pessoas na sala, né? Então, um grupo bem legal. Eu tenho de falar também, Jean, que esse grupo é composto por pessoas que hoje estão em Fortaleza, né? Mas em diversas partes do país também. Temos pessoas no Sudeste, nós temos pessoas no Sul do país, no Centro-Oeste, no Norte. Então, é um grupo com alcance bem interessante. Né? Tá. Então, um saludo do México para todo o pessoal do Sul e do Norte. Estamos a 7.000 quilômetros de distância, mas próximos. Mais ou menos. Eu gostaria, então, desse momento, abrir para perguntas. Tá. Por favor. Por favor, ligue seu microfone, aí se identifique. É o Tiago aqui do Apodi, né? Rio Grande do Norte. Bem. Pode fazer uma pergunta? Claro. Sim. Eu queria saber se com esses dados, né, da análise futura, se tem como gerar um mapa temático com eles. Só diz teu nome, por favor. Felipe, perdão. Sim, bom, isso seria uma modelagem, não? Uma simulação das mudanças, entendo, para o futuro, não? Por exemplo, isso faz muito bem esse pacote que mencionava, que é muito interessante, que é brasileiro, não? O Dinâmica. Então, o que vai fazer o Dinâmica vai observar as mudanças para um período passado, por exemplo, não sei, podíamos observar as mudanças do 2015 ao 2019, com 2 mapas, vai calcular essa matriz de mudança, mas também, adicionalmente, vai tentar observar os padrões espaciais das mudanças, porque o Markov, ele só fala a quantidade de mudança. Mas se a gente quer fazer acho que é a tua pergunta, não? Um mapa futurista. Isso, é porque o Idrizi,
por exemplo, ele tem uma ferramenta chamada Land Change Modeler, Exatamente. que ele trabalha também com Markov e ele faz essa simulação futura, né? Eu queria saber também se a simulação futura seria possível fazer com esses dados, né, que você conseguiu calcular, né? Sim. Agora, o que faltaria aqui dos dados que apresentei são dados que vão explicar o padrão espacial das mudanças. Então, tipicamente, por exemplo, poderia botar um mapa dos solos, não? Porque, de repente, tem solos mais propensas para ser transformado em agricultura, ou a declividade, ou a distância às estradas, Isso. ou fosse da terra. Então, com todos esses mapas que seriam variáveis explicativas das mudanças, poderia fazer um modelo tipo Land Change Modeler ou com dinâmica ou qualquer outro pacote que vai fazer que vai gerar esses mapas prospectivos, não, de mudança, que seriam as mudanças esperadas se o padrão de mudança fica do mesmo jeito que no período de calibração. Né? Correto. Para gerar esse algoritmo também seria um pouco complicado aqui no R, né? Seria uma coisa um pouco mais complexa, correto? Sim, até bom. Francamente, fazer a mesma coisa que o Land Change Modeler não seria tão complicado. Porque realmente é muito simples o que está fazendo. A dinâmica, por exemplo, faz coisas um pouco mais elaboradas, particularmente porque está usando um celular autômata, não, para tentar simular as mudanças de forma um pouco mais realista. Mas o que faz o Teraset, basicamente, seria correr uma rede neural que tem muitas no R para fazer um mapa de probabilidade de mudança para cada transição, e depois seria pegar as células do mapa com mais probabilidade e falar que elas fizeram a transição. Então, realmente, seria relativamente fácil fazer alguma coisa muito semelhante com o R. E, a parte disso, o R tem vários pacotes para simular mudanças, pelo menos um ou dois, não? Que fazem esse tipo de análise, não? Tipo o que faz o Teraset ou muitos outros pacotes que fazem isso. O senhor sabe dizer o nome do pacote? Agora não lembro, mas posso, porque tenho ele anotado, posso mandar um mail depois para todo o pessoal, não, do curso, com esses livros, o link do livro e o nome do pacote que faz isso no R. Tá ok, então. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Obrigado, Felipe. É só mais uma observação, né, que a gente tem pessoas também de fora do Brasil participando, né? Tem o Nicole, de Portugal, tem uma pessoa dos Estados Unidos e tem uma pessoa na Alemanha também. Então, está bem abrangente. Acho que você virou um pouquinho, Jean, aí a câmera ficou deslocada. Caralho. Aqui está melhor? Está melhor. Gostaria de fazer uma... A luz dá um pouco... Seria melhor assim. Gostaria de fazer uma pergunta... Não. Pois não. Ao Jean. Eu sou o professor Carlos, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso. Os dados de entrada, projeção, o senhor utilizou o TM, né? Sim. Quando a gente vai tratar de grandes áreas, né, principalmente no Brasil, que são áreas muito extensas, e para áreas muito extensas, o TM às vezes acaba não sendo tão viável, né? Então nós utilizamos a projeção em Albers. Ele vai aceitar essa entrada, a projeção em Albers também, nesse mesmo pacote que a gente está utilizando? Sim. Ok, então. Sim, o Albers é bom porque é quiárea, não? Então todas as estatísticas de área não seriam distorcionadas, não? Com o Albers. Okay, então, com o Albers estaria muito bom. Tá? E o senhor utilizou diversas classes de entradas para previsão, né, da determinada área futura. Se a gente entrasse apenas com uma única classe, ele ainda assim rodaria? Sim. Aqui o tamanho da matriz e o número de classe.
Então, nesse caso, tinha uma matriz de 7 por 7, porque tinha 7 classes. Mas, eventualmente, poderia ser floresta, não floresta. E aí teria um modelo muito mais simples, né? Com uma matriz de 2 por 2, que seria com, sim, floresta, que fica floresta que vai ser desmatado e pelo contrário. Entendi. Beleza. Obrigado. De nada. Obrigado. Acho que tem uma pergunta da Glória também. Mais uma pergunta da Glória. Glória, por favor. Oi, sim, na verdade, essa discussão sobre como avaliar a curacia, né, dos produtos, porque geralmente nos processos de classificação, a gente adopta a matriz de confusão, ou qualquer outro método também disponível, né, para avaliar se a classificação ela está proporcionando um resultado correto com relação às classes. Mas também percebi que aplicando os métodos de Pontius, também ali como que começam a aparecer aqueles erros que você não enxergou no processo de classificação ou no processo de verificação por interpretação visual. Então, o que o senhor, baseado na sua experiência, sugere para a gente melhorar esses produtos e, ao final, chegar lá no paper, entrando naquela pequena porcentagem de que você avaliou quão robusto, quão preciso é o resultado do trabalho. Então, bom, o primeiro comentário é que a matriz de confusão está beleza, não é a melhor forma de avaliar a acurácia dos mapas, mas depende muito de quais são os dados que entram na matriz de confusão. Porque muitas vezes o que faz a gente é que usa os campos de treinamento para avaliar a acurácia, mas isso não é muito legal, não? Porque os campos de treinamento são um pouco... o juiz mora um pouco, não? E juiz e parte ao mesmo tempo, não? Ou seja, que se você faz a matriz de confusão com os dados, os campos de treinamento, vai dar uma imagem muito otimista do desempenho do classificador. Para começar, não sei, depende. Então, aí, quando a gente faz um estudo, não? Como quer Olofsson, muito sério da acurácia, realmente os pontos que estão usando para fazer a matriz de confusão tem que ser baseado numa amostragem aleatória e tudo mais. E depois, bom, o problema é que muitas vezes é muito difícil tirar totalmente o erro. E geralmente a gente, por exemplo, fica muito satisfeita, não, com a sua classificação quando tem 80% de acurácia. Mas se você começar a pensar, 80% de acurácia para o mapa 1 e 80% de acurácia para o mapa 2, quando você faz a sobreposição, realmente a acurácia do mapa de mudança, bom, se o erro fosse totalmente aleatório, é a multiplicação das acurácias. Quer dizer, que se você faz a sobreposição entre dois mapas que têm uma acurácia considerada como muito boa, 0,8, 0,8 multiplicado por 0,8 dá 64%. Ou seja, tem esse efeito de propagação do erro quando você faz a sobreposição dos mapas das diferentes datas, que faz que, apesar de ter de entrada mapas relativamente bons, com acurácia de mais de 80%, o resultado nas mudanças já tem uma qualidade muito menor. Então, isso é um problema, não, da propagação do erro quando você faz sobreposição de camadas de informação no seu sistema de informação geográfica, como um mapa de mudança. E então, do meu ponto de vista bastante pessoal, eu acho que muitas vezes, na verdade, os métodos de classificação digital são
eu não quero dizer uma bosta, mas quase, como eu poderia falar, não tem um desempenho sempre muito bom, não? Porque, finalmente, muitas vezes a informação espectral é muito confusa, não dá para, por exemplo, aqui dava para ver, não? Todas as classificações, essas classes florestais se misturavam entre elas, etc. Então, do meu ponto de vista, muitas vezes, se você faz uma classificação que unicamente é espectral, é automática, não? Um método supervisionado, por exemplo, no computador, tem muitos erros, sempre, ou quase sempre, não sei, eu sempre. E é muito difícil evitar esse erro, porque realmente a resposta espectral das diferentes categorias que a gente quer separar tem uma sobreposição, não é muito confusa, não, que chama de confusão espectral. E então eu acho que muitas vezes, apesar de usar métodos como, sei lá, machine learning, não, essas coisas de random forest, tudo isso, o resultado final é muito decepcionante. E acho que muitas vezes uma interpretação visual ou uma revisão visual dos mapas é importante para aprimorar um pouco o resultado, porque o resultado unicamente, sem nenhuma edição, um pouco mais feita por um humano, não? E por um experto, os mapas ficam muito ruins. E também outro aspecto, acho que com essas séries de tempo, e não fazer classificação independentes para as diferentes datas. A gente tem que encontrar aí um jeito para que um mapa da segunda data seja uma atualização do mapa da primeira data, para evitar essa propagação do erro tão grande. Não? Então, é melhor trabalhar em métodos que tentam atualizar mapas anteriores ou mapas de outra data, que pode ser incluso não necessariamente anterior, pode ser de uma data posterior, mas que as classificações sejam feitas de uma forma interdependente, não dependente entre cada data. Sim. Muito bem, é interessante, professor Jean, que a gente toca muito nesse assunto, né? A questão da validação, né? Você vai fazer a validação com dados inéditos ao modelo, né? Fazer validação com dados que foram utilizados para ajustar o modelo, de certa forma, é um resultado viciado, né? Muito bom. Aí tem mais uma pergunta. Não, obrigado. Tem mais uma pergunta, por favor, Nicole? Pois não? Acho que é Nicolo. Olá. Pois não, pode. Professor Matos, parabéns pela aula. Eu gostaria de tocar novamente na questão da acurácia, porque geralmente quando a gente faz a classificação, né, nós utilizamos as amostras de treinamento, como o senhor disse, e posteriormente o método mais adequado ou usual é adquirir amostras randômicas, né, aleatórias, para realizar a construção da matriz capa. Eu gostaria de saber se existe algum padrão, alguma forma para a gente seguir para adquirir a quantidade ideal, por exemplo, de amostras aleatórias para mim ter um índice capa representativo, porque eu adquiro poucas amostras aleatórias e essas amostras, coincidentemente, caírem em classes classificadas adequadamente, meu índice capa possivelmente será um índice capa mascarado. Então, se existe alguma forma, né, uma proporção por área ou proporção por classe de pontos aleatórios que eu devo obter para poder gerar a matriz de confusão e obter um índice capa realmente representativo à minha classificação. Sim, então existem esses métodos. E aí tem dois artigos muito bons do Olofsson, justamente. E no último ele propõe uma
uma forma, não, para calcular o tamanho da amostragem ideal, mas também o jeito de distribuir entre as categorias esses pontos aleatórios. Porque quando você faz uma amostragem aleatória simples, o problema é que as categorias que têm pouca área têm muito poucos pontos. Até certas categorias muito pequeninas, de repente, nem têm a sorte, não, de ter um ponto. Então, geralmente, o que a gente faz é uma amostragem aleatória, mas estratificada. Não quer dizer que você vai escolher um número de pontos aleatórios, mas para cada categoria do mapa, para segurar que as categorias pequeninas, que geralmente são as categorias de interesse, sejam avaliadas. Não? Por exemplo, se você tem um mapa de desmatamento, realmente a classe de interesse para você é o desmatamento. E geralmente são classes pequeninas no sentido que é pouca área. E a classe, por exemplo, de permanência das áreas já desmatadas, ou de permanência das áreas florestais, são áreas muito mais grandes. Então, aí o Olofsson propõe um método para fazer essa amostragem estratificada com um método para permitir ter as melhores os índices, digamos, de acurácia com um intervalo de confiança o mais pequeno possível. E dito de fato também, eles são muito críticos do capa, porque o capa, o problema é que ele não é um índice probabilístico, ou seja, o capa o que faz é que pega a acurácia do seu mapa e tira dessa acurácia a acurácia que seria devida ao azar, não, à sorte. E, bom, tem todo uns elementos aí estatísticos para achar que o capa não é um índice muito bom para avaliar a acurácia e que é melhor, finalmente, tem erro de comissão, de omissão e acurácia geral, né, para avaliar esses mapas. Então, o que posso fazer é também botar posso botar os PDF dos artigos do Olofsson, não? No Google aí, Class, porque realmente em 2 papers tem todos os elementos para responder a tua pergunta e para levar a cabo esse exercício de avaliação da acurácia de um jeito, pelo menos até agora, o melhor que existe, não? Com esse cuidado, digamos, estadístico. Bem, muito obrigado, Melquias. E nós já estamos quase chegando ao meio-dia, no México. Sim. Eu teria uma pergunta. Tá, vamos lá. À vontade. É o Fernando aqui, eu sou aluno da Unesp, doutorado. Tá. Em relação à análise de dados de Markov, ele apresentou lá que deu uma acurácia ruim, né? Se eu tivesse pegado os dados e tivesse feito o tratamento de sazonalidade e também o tratamento de estacionalidade dos dados, o dado sairia melhor em relação à previsão futura? Sim, de alguma forma, sim. Ou seja, quando a gente enxergou, por exemplo, os períodos, não? O cálculo de intensidade de mudança por período, dava para ver que tinha período com muitas mudanças e período com menos mudanças. E se a gente não enxergou de forma um pouco mais próxima, não? Um pouco mais séria, mas sem dúvida o estudo de análise de intensidade dava para ver que a intensidade de mudança da categoria que a gente estava projetando, não? Que era a floresta categoria 2, se lembra? 2 e 3,
sem dúvida, dava para ver de antemão que não tinha estacionalidade. Né? Ou seja, que se você pega um período, esse período não é semelhante ao período seguinte. Portanto, estamos num caso onde a aposta, não, que faz o Markov sobre, eu vou projetar para o futuro, pensando que os padrões de mudança são mais ou menos estáveis no tempo, parece que no caso dessa área de estudo é totalmente errado. Não? Por isso, acho que não deu certo a projeção de Markov. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeu, professor, porque na minha dissertação de mestrado, eu fiz a questão da previsão do futuro também, e em relação à acurácia minha, eu peguei meus dados do passado e validei, né? Eu peguei até uma faixa etária, uma série temporal até 2010, e validei 5 anos, e peguei os dados reais e verifiquei essa questão aí, em relação à acurácia. Também eu fiz. Tá. E no seu caso deu mais ou menos certo? No seu caso deu certo? Mas daí eu usei outro método, não usei o Markov, né? Eu usei a questão do ARIMA. Ok. Então, o ARIMA... Eu usei a análise do ARIMA para poder prever o futuro. Ok. Mas o ARIMA toma em conta variáveis explicativas das mudanças? Ou isso é uma tendência? Entendi a pergunta, travou aqui para mim. Se o ARIMA, porque eu entrei uma vez nesse, mas não lembro direito, se o ARIMA é só uma tendência do passado, ou se ele vai também tomar em conta variáveis explicativas para tentar ver... Isso, ele é tipo uma autorregressão, né, que ele faz das variáveis. Ele não usa a questão de adjacentes, né, igual o Markov. Então, de repente, o ARIMA dá mais certo no caso de não estacionalidade. Né? Jean, você me permite, aí o ARIMA, ou ARMA, ou ARIMA, né? Você precisa de uma série de dados longa no passado, né? Para ter um bom ajuste de modelo. Para a partir desse dado, você fazer um forecast, né? Para o futuro. A minha eu peguei 30 anos, né? Para fazer o teste do ARIMA. Landsat, né? A gente tem uma série boa de dados já, né, Fernando? Isso, eu peguei o Landsat, desde o Landsat 5 até o Landsat 8 para validar os dados. Ok, então é diferente, porque o seu ARIMA pode tomar em conta flutuações, né? O que o Markov não faz, porque o Markov é sobre 2 datas. Ou, pelo menos o Markov do jeito que eu estou fazendo. Porque o Markov é bem complexo também. Não sei se tem coisas que daria para fazer com diferentes datas. Mas o problema aqui do Markov, do jeito que a gente está fazendo, na modelagem de mudanças, que estamos pegando só um período, 2 datas, e estamos projetando com isso. Então, de repente, por exemplo, não sei, tinha um paper que foi feito no Brasil, onde eles estavam vendo que o padrão de mudança era diferente os anos de Ninho que os outros anos. Então, de repente, se você no ARIMA dá para enxergar essas flutuações regulares, o ARIMA vai ser capaz de tomar em conta essa flutuação. E o Markov não. Então, eles, para resolver esse problema no seu modelo, tinha uma matriz de Markov para ano de Ninho e tinha uma matriz de Markov para anos de não Ninho. E aí eles vão trocando de matriz dependendo se o ano era Ninho ou não Ninho. Mas, de repente, pode ser muito mais elegante com outra forma, não, de projetar as mudanças. Ok, obrigado, Fernando, excelente sua observação. Acho que a gente já está aí quase meio-dia, né? Estou vendo que o professor Jean já está aí desde 8 horas, 4 horas, né? Então, eu acho que a gente pode, então, vir para o encerramento, né? Agradecendo de coração aí o professor Jean, já esteve aqui com a gente, né? Uma pessoa muito ligada ao Brasil, né?
México, mas muito ligado ao Brasil, né? E uma pessoa muito acessível, né? Vocês estão participando aí da conferência, da aula, né? E precisarem fazer uma interface, uma interação com o professor Jean, tenho certeza que vai ser uma experiência bem interessante, bem boa, né? Agradeço a todos vocês, né? Agradeço os alunos que participaram da organização, o Felipe, o Márcio, a Sharon, e espero que a gente se encontre uma data bem próxima, né? A gente já está anunciando aí o Dr. Gilney, do INPE, já está oferecendo um curso, né, também, então a gente vai divulgar essa atividade. Professor Jean, por favor. Não, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo convite, Yabin. Muito obrigado a todos, saúde para todos, né, e tudo de bom.